Ótimo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Para começar a nossa aula de hoje, eu preciso que vocês peguem o caderno aí e quem pesquisou aquela lição de casa que eu passei sobre o que significa a palavra república e qual é a forma de governo adotada no Brasil. Quem gostaria de falar, pode abrir o microfone. Fala, dona Doni. Fala primeiro, o que significa a palavra república? Vamos lá. É a forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Isso, primeira coisa, interesse geral dos cidadãos. Mais alguém pesquisou uma outra coisa? A ideia tá certa, tá? Eu quero ver só se vocês precisarem em outra fonte, de repente está escrito diferente. Alguém quer falar? Qual é a forma de governo adotada no Brasil? Quem pesquisou aí, fala. Eu. Fala, Pedro, pode falar. O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista, de forma adotada em 1889. O Estado brasileiro está organizado em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O chefe do poder executivo, que acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, é o presidente da República. Ótimo. Então, a primeira coisa, qual é o tipo de governo aí adotado no Brasil? É uma república. Então, preste atenção. Nós estamos falando de Roma Antiga, muito tempo atrás. Então, quer dizer que eles criaram formas de governo que nós usamos até hoje. Então, pera lá. É antigo, mas é ao mesmo tempo muito atual, ok? Então, o nosso foco hoje é estudar essa parte. Pode passar aí, Ju, que eu vou comentar com vocês. E eu gostaria muito que mais gente fizesse as liçõezinhas de casa que eu passo, porque é só assim, sempre eu passo a pesquisar uma frase, uma ideia bem simples, porque ajuda vocês a entendendo melhor o assunto, tá bom? Nunca vou passar uma lição de casa com um monte de coisa como se estivesse na sala de aula, porque não, você já tem as atividades, beleza? Então, só para fazer uma revisãozinha do que nós estudamos, na aula anterior, para quem perdeu, tem bastante gente hoje que não estava na aula anterior, nós vimos que para Roma surgir, tem duas versões. Uma lendária, lembra lá dos gêmeos Rômulo e Remo, fundaram a cidade, enfim. E a versão histórica que nós vimos, quando aquela região onde hoje é a Itália era habitada por alguns povos e deram origem à cidade de Roma. Tá? Nós estudamos também que a história de Roma é dividida em 3 fases, cada uma com um tipo de governo. Monarquia, que nós já estudamos na aula anterior, república, que é hoje, e império, que é a semana que vem. Tá? Inclusive, nós vimos na aula anterior que a monarquia era o período que os reis governavam, né? A sociedade era dividida em patrícios lá em cima, aí vinha clientes, depois plebeus, lembra que eu falei? Foquem bastante no patrícios e plebeus. E por último, os escravos, tá? Essa divisão social vai se manter por um bom tempo. Os patrícios eram quem tinha mais direitos, participavam da política, os plebeus não, né? Nós vimos tudo isso. E nós vimos também um tal rei Tarquínio, peraí só um pouquinho, Ju. O rei Tarquínio, o soberbo, ele é o último rei da monarquia, ele vai tentar ampliar seus poderes, mas os senadores vão falar, aqui não, aqui você não se cria. Sai, e aí começa a república, tá? Que é o que nós vamos ver hoje. Fala, Ju. Ai, gente, desculpa, eu sou muito chata, né? Não consigo não falar. Uma dica para vocês lembrarem sempre dos patrícios é assim, ó. Quando uma menina é rica, como que a gente chama ela? Põe no chat. Você falou? Na semana passada, eu comentei, não sei se eles vão lembrar. Como que a gente chama uma menina riquinha? Isso. Então, sempre os patrícios, né? Os ricos. E o resto, a gente, assim, pobres mortais, somos os plebeus, né? Isso. Porque é o mais importante que vocês têm que gravar, né? A história de Roma é fascinante, gente. Se vocês falam português, é porque lá em Roma tinha o latim. Então, assim, é a história mais antiga, né, que tem a ver com a gente,
tem a ver com Roma, tá bom? Lembra que eu Aí, comentei com vocês, inclusive do latim, que deu origem às outras línguas todas? Por exemplo, tem palavras em inglês que se assemelha muito à de português, espanhol, francês, italiano, dá muita aparência, né? só Vamos lá. queria reforçar, porque eu não vi sua aula semana Ótimo, passada, né, não, Will? tá certo, é bom você relembrar, porque eu não ia comentar isso de novo. É que sempre eu acho uma diquinha boba, mas eu acho Mas uma diquinha ajuda. super Eba. importante. Oh, o Renan Comecei voltou. agora, tá, Renan? Só tô fazendo uma revisãozinha da aula anterior. Tá bom. Hoje Vocês vai estão atrasar vendo um pouco. aqui, Will? Sim, Tá pode vendo? aumentar. Oh, meu Deus, não sei o que tá acontecendo. Ótimo. Só oculta essa mensagem aí. Ah, é verdade. Aí pode passar, tá bom? Olha lá, a Raquel voltou também. Bom, então nós vamos começar hoje na segunda fase da história de Roma. Marquem aí, período republicano, república. E eu coloquei essa imagem aí em cima. Vocês sabem o que é isso? Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Nós usamos muito. Olha lá, o Gabriel falou, no dinheiro. Vocês sabem o que é isso? Por que eu coloquei o negócio de dinheiro do Brasil numa matéria sobre história de Roma? O que tem a ver? O Porque cara essa da moça- nota... Fala, Renan. Porque, na verdade, é uma mulher. Isso, Ela, Renan, uma se eu não me mulher. engano, ela guiou ou foi a liberdade da França ou da Itália. Nossa, Mas, se eu não me Renan, engano, foi da França. muito bom, da França, tá? Olha lá, o Guilherme até falou o nome dela. A Mariana, eu não sei falar em francês, né? Mas ok. Faz um biquinho que já ajuda, faz assim. Isso mesmo. Então, ó, esse símbolo, na verdade, é uma mulher que representa a República, tá bom? Um símbolo lá da França que nós, brasileiros, pegamos para colocar na nossa cédula do real, tá bom? Por quê? No real nosso já tinha tido várias imagens de personalidades históricas, ninguém tinha mais repertório, né? Conta-se a história aí, e aí colocaram esse símbolo aí na nossa nota, que significa República, tá? Então, passa aí, Ju, o que significa república de modo bem simples? Vem do latim, olha lá, a palavra latim, aquela língua lá de Roma naquela época, significa república, que seria coisa pública, assunto público, portanto, de todos. Então, república é isso. Por exemplo, no nosso Brasil, nós somos uma república. Nós não participamos da política? Né? Podemos participar. Tendo 16 anos, você pode votar. A partir disso, ok. Só que, lá em Roma, apesar de ser coisa pública, não era todo mundo que participava, não. Vai ter muita luta para isso. Nós vamos ver agora. Pode passar, Ju. Bom, de modo geral, o período republicano como eu falei para vocês, pode passar, tá? É o segundo período da história de Roma. Quem começa a governar nesse momento, quem é o poder mais forte, é o Senado. Lembra que os senados expulsaram os reis lá, o rei etrusco, Tarquínio Soberbo. Então é o órgão máximo. Ele seria o poder legislativo, ele cria lei, decide sobre guerra, paz, controle do orçamento público, enfim. O Senado está lá em cima. E existe até hoje o Senado, inclusive aqui no Brasil, vocês sabem, os senadores. Pode passar. Aí nós temos os magistrados, que exercem vários tipos de funções. Tem vários nomes aqui, ó. Vou mostrar para vocês a função bem simples de cada um. Tem os questores, pretores, edis, pontífices e censores. Presta atenção, olha só, vai passando, Ju. Eu coloquei um a um. Os questores coletavam os impostos e administravam o tesouro público, então esse pessoal aqui cuida da grana, lá de Roma. E olha que era muito dinheiro, hein? Quando começa a expandir o território, tem que controlar muito dinheiro. Pode passar. Tem os pretores, são juízes de questões familiares e sociais, e depois, com o tempinho aí, eles vão ter funções no exército. Aí vem. Pode passar, Ju. Pode passar todos, que já deixa tudo na tela. Aí tem os edis, administradores dos centros urbanos, eles vão cuidar das limpezas, festas e tudo mais. Os pontífices, eles que vão fazer os cultos religiosos, tá? O pontífice vem desse termo aí. E por último, os censores, que vão ser aqueles que vão contar a população, digamos assim. Porque olha só, quando Roma começa a expandir o território, não é mais uma pequena cidade, gente, é muitas pessoas ali. Então eles tinham que ter uma noção da quantidade de gente que eles tinham que governar, tá bom? E depois tem a Assembleia Popular também, que nós vamos ver daqui a pouco. E aí vem a luta, lembra que eu falei?
apesar de ser uma república, tá falando coisa pública, não era todo mundo que participava. Os plebeus não vão participar e eles vão fazer uma revolta, tudo bem? Os plebeus vão se revoltar contra os patrícios. Presta atenção nisso. Quais as causas? Tem duas principais. Uma delas, essa distinção injusta nessas duas categorias. Os plebeus, lembra que eu falei? Não participavam da política, excluído lá da magistratura que eu mostrei agora, e eles não podiam se casar com patrício. Divisão totalmente injusta, né, para eles. E ainda por isso, né, tem as dívidas contraídas pelos plebeus. Então, olha só. Lembra que eu falei que na antiguidade, para ser um escravo, ou você era um prisioneiro de guerra, certo? Ou você era um escravo por dívida. E os plebeus tinham muitas dívidas, ou seja, eles estavam numa situação injusta porque eles viravam escravos muito fácil. Percebe? Então, para eles, isso era muito injusto. Pode falar. Eu lembro dessa aula de Grécia, né, que a gente falou para os meninos, vocês lembram, gente? Assim, já pensou se todo mundo que tem dívida hoje virar escravo, gente? Que situação! Eu mesma acho que eu já estava escravizada aí para alguém, porque, ó, né? Então, essa escravidão por dívida, ela hoje não é, você não pode ser preso, né, Will? Você não pode ser preso por não pagar uma dívida, mas ela foi muito comum na Grécia e em Roma. É super importante a gente falar, porque eu sempre vejo o professor William falando da escravidão e dando ênfase para vocês que não é igual à escravidão que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. É sempre bom a gente lembrar. Boa, Ju. É isso mesmo, gente. É bem diferente, tá? Acho que vocês já estão entendendo como que funcionava a escravidão. Não tinha nada a ver com cor de pele, por racismo, nem existia esse conceito naquela época, tá bom? E aí vem a revolta. Pode passar, Ju. A revolta dos plebeus, eles vão se retirar para um lugar chamado Monte Sagrado. Pode passar. O que vai acontecer? Eles, sendo a maioria da população, né, uma boa parte da sociedade, cansada das promessas do Senado de poder participar, eles vão se retirar para o Monte Sagrado com o propósito de fundar uma nova cidade. Então é o seguinte, já que nós não podemos participar, nós vamos fundar uma nova cidade, vocês vão ficar aqui sozinhos. Isso vai ser bom para a elite, para quem tinha dinheiro lá naquele contexto? Não, porque eram eles que pagavam os impostos, percebe? E aí, para os plebeus voltarem, eles exigem que pelo menos nomeia ao menos 2 representantes no Senado. Já é uma vitória, tá? Porque eles não tinham ninguém no Senado representando eles. Então, sempre que tivesse uma votação, você acha que os patrícios ia favorecer quem? Ia favorecer os pobres plebeus? Não, né? E aí, com isso, já é uma vitória. Outra estratégia que eu já vou falar depois um pouquinho melhor sobre isso, é que nos tempos de guerra, quem era a maioria da população do exército? Que já nós vamos ver como que eles entram. São os plebeus. Então, eles falavam o seguinte, então vocês querem expandir o território? Ok. Só que se a gente não tiver participação política, nós vamos sair do exército. E aí, vocês vão conquistar alguma coisa? Porque se eles eram a maioria, tá? Era uma estratégia muito inteligente deles. Pode passar. E aí nós temos algumas vitórias. Quais as conquistas dos plebeus nesse contexto? Eles vão ter uma ideia chamada tribunos da plebe. Podiam propor leis e vetar aquelas contrárias aos interesses da plebe. Então, vai ser o momento que os plebeus vão estar lá no Senado, poder votar alguma coisa a favor deles, porque eles não estavam muito bem representados, ok? Aí tem uma outra coisa, pode ir passando, Ju. Nós temos a Lei das 12 Tábuas. Vai ser a primeira vez que Roma vai colocar as leis escritas, né, deixando tudo muito claro, quais o papel dos patrícios, dos plebeus, porque não estava, era tudo muito falado, né? Então agora tem as leis escritas, isso é muito importante. Will, né? Será que eles lembram qual era o primeiro código de leis que você falou lá na outra aula? Quem lembra? Faz um bom tempo que a gente trabalhou isso. Qual foi o primeiro código de leis existente? Isso, Hammurabi. Eles lembraram? Lembraram. Acho que quem é Sirlei Cavalcante? É o Pedro, né? É. Código de Hammurabi, isso mesmo. Então, olha só, então já tinha sido inventado esse código de Hammurabi, mas Roma, fingindo de louca, né? Faz de conta que nem sabia que existia. E aí agora, depois de luta, eles conseguiram. Pode passar. A lei Canuleia permitia casamento entre patrícios e plebeus. Agora sim eles vão poder casar uns com os outros, tá bom? Acho que tem a... vai sair. Tem mais a última. A lei Licínia Sestia proibiu a escravidão por dívidas. Agora sim, ninguém mais vai ser escravo por dívidas. Isso é muito importante, tá? Foi uma vitória muito boa dos plebeus, ok? Mas não pense que a crise para por aí. Vai continuar uma crise muito grande que já vai derrubar a república e começar o império. Vocês já vão entender. Pode passar, Ju.
Então começa a expansão territorial, caminhos para o império. Passa aí que eu coloquei umas flechinhas aí. Tem 3, pode passar. Eles sabem o que é expansão territorial, Will? Vou comentar disso agora, vamos ver. Pode. Isso. Vocês sabem o que é expandir o território, pessoal? Tipo assim, quando eles querem uma terra, Isso, Leonardo. eles vai lá e toma essa terra. Mas se essa terra já tem dono, eles vai lá e começa uma guerra por esse lugar, ou pelos recursos que tem nele. Muito bom, Leonardo. Então eles vão expandir o território, não tudo muito bonzinho. Tem muitos lugares que vai ter muita guerra, porque é igual eu disse uma vez para vocês. Se alguém invade sua casa, se você tá bem armado, assim como a outra pessoa, né, bem equipado, você vai defender a sua casa, né? Alguém quer tomar a sua casa e vai te tirar dela. Você não vai aceitar. É a mesma coisa aqui, nem todos os lugares aceitavam. E uma das principais é a Guerra de Roma, aquela bolinha lá em cima que eu coloquei no norte, e ali no norte da África, Cartago. Tá bom? Eu já vou falar sobre ela, e vocês já viram alguma coisa disso comigo lá nas aulas sobre a Fenícia, tá? Pode passar, Ju. E aí eles vão começar a expandir o território. Então, olha só, expansão militar. Por quê? Nesse momento, quem está muito forte? O exército romano. Quem é cristão aqui, católico, evangélico, não importa. Com certeza já ouviu falar do exército romano, dessas imagens aí, como eles faziam ali naquele contexto. Então, o exército romano vai ficar muito forte. E com a expansão militar, essas legiões do exército começam a se expandir, gente, cada vez mais longe. Demora um tempo, né, vários anos, mas eles vão se expandindo, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Só que tinha um problema. Olha só. O exército romano, que até então era formado por cidadãos comuns, tinha que ter uma ideia mínima, ter uma quantidade de terra necessária para poder participar do exército. Ou seja, os plebeus pobres iam conseguir? Não, né? E muito menos para os romanos isso não era bom, porque eles não iam ter uma quantidade de gente muito boa para lutar e conquistar novos territórios. Qual a solução? O general chamado Caio Mário aboliu o recrutamento mediante as posses e vai falar o seguinte: a partir de agora, quem quiser participar, pode participar, que nós vamos pagar, vai ter um salário. E isso vai ser perfeito, porque os plebeus pobres vão começar a ingressar no exército e o exército vai ficar muito forte, tá? Outra mudança. Quando eles iam para algum território e conquistava, muitas vezes tinha guerra, mas outras vezes eles faziam uma estratégia, uma aliança com os líderes locais. Então, por exemplo, eles conquistavam um território e falavam o seguinte para o líder daquela região: olha, vamos ficar tudo bem aqui, você vai ganhar algumas coisas e esse território vai ser nosso. Assim eles iam conquistando mais e mais territórios, tá? Mas teve um que não quis ceder tão fácil, pode passar, que é Cartago. Olha só a imagem, eu não circulei, mas vocês conseguem ver onde está Roma e onde está Cartago. Entre Cartago ali tem um lugar chamado Sicília. Olha lá, a professora Ju mostrando com o mouse. Em 264 a.C., Roma e Cartago, que era uma importante cidade comercial, não tem problema, comercial ali da África, eles disputaram a terra fértil da Sicília. Então, ó, Roma e Cartago queriam essa terra, Sicília, que era fértil, importante. Lembrando, Cartago era dos fenícios. Lembra que nós estudamos sobre os fenícios, que eles tinham esse nome por causa daquela cor púrpura que se extraía daquele molusco lá daquela região. Enfim. E aí, eles fizeram essas guerras, foram várias, tá? A guerra tinha esse nome porque os romanos chamavam os cartaginenses de Poeni, que significa fenício, a gente já estudou isso. E aí Roma saiu vitoriosa desse conflito e aumentou mais ainda, gente. Aí eles aumentam mais o território, eles vão dominar o mar Mediterrâneo. Mostra aí com o mouse, Ju, o mar Mediterrâneo. Vocês conseguem ver, né? Parece que não é nada, mas esse mar Mediterrâneo era o acesso a todas as regiões ali da África e da Ásia, pessoal. Então, pode passar. Eles vão chamar, inclusive, pode passar de novo, o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, tá bom? Vai ser o mar que vai ser dominado pelos italianos, Mare Nostrum, né? O nosso mar, o mar Mediterrâneo. Outras consequências dessa expansão. Vai entrar muita riqueza. Por que vocês acham que quando eles começam a conquistar outros territórios, eles vão tendo mais riqueza? Por quê? Porque, gente, você vai lá, conquista um lugar e você consegue mais riqueza. E aí, gente, ninguém tá comigo? Vocês estão só falando bobeira no chat? Ah, não, vocês estão de sacanagem, sério? Não, não é consigo bobeira, ver. é que eles estão falando um negócio de você, na verdade. O que eles estão falando de mim? Fala aí, Pedro.
Depois se você lê, não é nada demais, não. Depois você lê. Mas Olha fala. só, então. Não, depois eu falo. Parar Tava de compartilhar. Falou que a Prof. Ju tá imitando uma águia. Aquela hora que você fez. Que você passou. Ah, é. Imitei mesmo. Uma gralha. Vamos, gente. Pensa com o Will. Vai. Então, ó, Para vamos de lá. enrolar. Roma começa a conquistar território. Por que isso gera riqueza, gente? Por que eles começam a ficar mais ricos? É fácil pensar. Porque quando eles vão tomando a terra, eles pegam todas as riquezas que aquela terra tinha e se as populações de lá eles já tomaram, a riqueza deles também vai para os romanos. Ótimo. É isso, Leonardo. Então eles vão ficando mais ricos porque eles vão roubando, gente. A palavra é essa, eles roubam para eles, ok? Pode passar. Tem mais consequências dessa expansão. Tem consequências boas e ruins, principalmente para os pobres. Eles sabem o que significa essa palavra, Will? Eu ia falar agora e vai ter um videozinho daqui a pouco que vai mostrar. Êxodo rural. Marquem aí. Quando as pessoas começam a sair do campo e morar nas cidades, ok? Começam a sair do campo e morar nas cidades. As cidades romanas vão ser muito grandes e muito fortes, tá bom? Mais uma consequência. Empobrecimento da plebe. Então eles conquistaram alguns direitos naquela hora, só que com essa expansão eles vão ficar muito pobres. Por quê, gente? Pode passar, tem mais uma coisa. Tem a ver com isso. Como eles começam a conquistar novos territórios, lembra que o motivo para alguém virar escravo era prisioneiro de guerra? Então eles vão ter muitos escravos agora. Então eles não vão precisar do trabalho dos plebeus. Por que eles vão pagar os plebeus para alguma coisa, sendo que eles têm escravos? Logo, os plebeus começam a passar fome, tá bom? Essa que é a grande questão. Tem uma população escrava muito grande a partir de agora em Roma e não tinha mais no que os plebeus trabalharem, tá? Pode passar. E por último, o surgimento de uma nova classe social. Lembra lá que a gente viu patrícios, plebeus, clientes, escravos? Agora tem os homens novos, ou cavaleiros. Eram patrícios que aumentaram sua fortuna, né? E conquistaram novas terras. E os plebeus também, que alguns conseguiam se enriquecer com a ampliação do comércio, com a cobrança de impostos. Poucos, tá? Então esses dois grupos viraram os homens novos, ok? Tudo isso são as consequências da expansão. Estamos caminhando já para o Império. Olha só, pode passar. E um plebeu podia virar patrício, né? Nesse contexto ainda não, tá? Não conseguia, não. Era uma classe, digamos assim, vai passando de pai para filho. E aí vem a crise na República, que é onde eu finalizo a aula com vocês e vou mostrar um videozinho. A crise na República Romana não foi somente uma crise econômica. Tudo bem, o bicho estava pegando na economia lá, que vocês acabaram de ver. Mas, ó, o conservadorismo patrício em não aceitar reformas fez com que o exército, os generais, as pessoas mais fortes do exército, tomassem o poder. Como assim? Eles vão falar assim para o Senado, vocês não estão fazendo nada pela gente, os povos mais pobres, como os plebeus, vão ficar mais do lado do exército, que vocês vão ver no vídeo. Logo, o Senado perde força e aí vai começar o Império, tá? Aí alguns ditadores tomam o poder. Já ouviram falar em Júlio César? Ele vai ser um dos que vai tomar o poder nessa transição, até chegar a vez dos imperadores. Isso mesmo. Vamos ver um videozinho. Pode parar aí, Ju. Acho que não tem mais, passa. Tem mais? Acabou mesmo. Não, tem, verdade. Pega. Tá escrito território romano. Quer que eu vou arrumar? Arruma, por favor. Will, eu tive uma ideia de atividade para eles. Se você quiser, depois eu te falo, se você topar. Por favor, pode falar. Que é bem legal que eu fiz quando os meus oitavos estavam no sexto. Aí depois eu te falo. Tá. Então, ó, isso aqui é o momento, pessoal, quando Roma começa a expandir o seu território assim ao máximo da extensão. Só para você ter uma ideia do tanto que eles conquistaram. Mostra para eles onde está Roma, Ju, bem pequenininha aí no mouse. Ô, gente, basicamente, tudo que vocês conheceram... Aqui, ó, vocês estão vendo Roma? Ó, onde ela está mostrando? Ali é Roma onde começou. E em alguns anos, demorou, tá? Não é do dia para a noite. Por isso nós estamos estudando aos poucos, a monarquia, agora a república, eles aumentam. E aí, na semana que vem, o império vai estar desse jeito já. Tá bom? É muito, muito grande. Vai não, basicamente tudo que você ensinou até agora, né, Will? Sim. Ó, pega a Mesopotâmia, pega a Grécia, pega o Egito, tá vendo? Eles conquistaram tudo o que nós já estudamos até agora. É isso mesmo. Sim, sim. Fenícia, qual mais que a gente estudou aqui? Os persas, tudo. O Egito, uma parte do Egito depois eles vão tomar, né? Tanto é que tem um rolinho ali, né? Cleópatra, né? Com Romano. Isso, né, Will? sim.
Semana Uma que vem, novelinha. entre semana que vem e a outra, a gente vai estudar algumas curiosidades e tal. Que é legal. Curiosidade. Fofocas históricas, gente. Isso. Ô, Ju, pode parar, tá? Então, pessoal, esse mapa aí é o que nós vamos ver já na semana que vem. O Império vai chegar desse tamanho, tá? Vamos entender no videozinho como que vai acabar, de fato, a República. O que vai acontecer ali nessa crise? Eu vou mostrar. Eu vou desligar meu microfone agora, Ju. Se você não estiver ouvindo, você manda um... Pode falar. Tá bom, eu te aviso. Vocês vão gostar de estudar Roma, gente, quando se vocês forem se aprofundar. Os caras faziam cada coisa que você fala, não é possível. Ai, coitado do Caio e do Tibério, né? Você vai falar deles? Eu não tô te ouvindo porque você tá com o áudio fechado. Até que, em 121 a.C., começou um período de certa instabilidade social. A partir daí, 2 processos se iniciaram e selaram o destino de Roma. O exército substituiu o Senado como núcleo de poder e o exercício desse poder acabou nas mãos dos ditadores e, mais tarde, dos imperadores. Tudo começou com um general chamado Mário, quando ele começou a pagar e conceder benefícios aos seus soldados. Ou seja, o que ele fez foi profissionalizar o serviço que os seus homens prestavam. É lógico que, com o tempo, esses caras começaram a dar muito mais apoio político para os chefes militares do que para o governo, que nunca tinha ajudado eles com nada. Não é à toa que esse Mário foi eleito e reeleito cônsul 7 vezes entre 107 e 87 a.C. E olha que um cônsul só pode se eleger a cada 10 anos. Depois desse primeiro passo dado por Mário, vieram Silas e César. Esses deram mais um passo e conseguiram o título de ditador. O famoso Júlio César, que conquistou a Gália, apesar de ter tido poderes quase que ilimitados, nunca conseguiu ser imperador de Roma. E o motivo é simples: ele foi morto antes de conseguir se tornar imperador. As ditaduras foram corroendo as bases da República Romana, mas o espírito republicano continuava vivo, e foi exatamente isso que levou César ao seu túmulo em 44 a.C. Só que depois disso, a República foi cada vez mais deixando de ser uma forma de governo. O poder de César foi transferido para 3 generais que estavam ligados a ele: Otaviano, o filho adotivo de César, Marco Antônio e Lépido. O Lépido não durou muito tempo e acabou perdendo a influência dele para o Otaviano em 36 a.C. Já o Marco Antônio ficou governando a parte oriental do Império lá no Egito em uma aliança com a Cleópatra. Mas os planos dele de dominar Roma falharam em 31 a.C., quando ele, na Batalha de Ácio, perdeu tudo que tinha para Otaviano. É aí que Roma vira um império formal, já que Otaviano foi o primeiro a receber o título de Imperator. Mas a história não para por aí, não. A história não para por aí, mas a gente para por aqui hoje, tá bom? É que só para vocês entenderem essa transição, tá? Parou de apresentar já? Parou. Então é só para vocês entenderem essa transição. Então agora os imperadores vão começar a dominar, né? O exército, o Senado perdeu muita força e aí é uma nova fase na história, ok? Ó, o Pedro mandou o link do vídeo lá no chat já. Obrigado, Pedro. O vídeo Todo ele é mundo bem longo, acha que ele o tem Júlio 16 César... minutos. Ô, Will, todo mundo acha que o Júlio César é o primeiro imperador, né? Não é, ele é um ditador. Ele e o Silas. Mas ele é muito Altas famoso, tretas, tá? gente, altas tretas ali, ó. Júlio Sim, César. pessoal, imagina só, numa época, Claudinha, se quiser parar, tá? De gravar, numa época em que eles queriam o poder, então vários desses líderes eram assassinados, tá? Era assassinado, entrava outro no poder. Era assassinado, entrava outro no poder. Tudo bem? Alguma dúvida?